Com a permissão do rei Assuero, Amã distribuiu cartas por todo o Império Persa, comunicando o dia em que todos os judeus seriam exterminados. A única pessoa estratégica que poderia ajudar os judeus nesse momento era a rainha Ester. Vamos então para o 4º capítulo e para o dia em que a rainha foi colocada em xeque. Havia talvez uns 15 milhões de judeus espalhados pelo Império Persa. Por causa da inimizade de Amã e a estupidez do rei, todos haviam sido condenados à morte. Ao receberem a notícia, a reação dos judeus foi a mesma em todo o império, expressões públicas de pesar e de horror. Por ser primo da rainha, Mordecai era o único que podia tomar alguma iniciativa em favor dos judeus, e ele logo entrou em ação. Não teve medo e nem vergonha de revelar a todos a sua posição. Ele já havia contado aos oficiais à porta do rei que ele era judeu e resolveu deixar claro para a cidade toda que não apenas fazia parte do grupo judeu, mas também não concordava com aquele édito homicida. Ele se cobriu de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade clamando em alta voz e soltando gritos de angústia. Essas eram as formas tradicionais de expressar sofrimento no Antigo Oriente Próximo. Mordecai conhecia a lei dos persas e sabia que a lei, uma vez decretada, não podia ser alterada e muito menos revogada. Ele terminou sua manifestação pesarosa na porta do rei, que era o centro comercial e legal da cidade. Ele só podia chegar até a porta, uma vez que a realeza vivia em um paraíso artificial protegida da realidade da vida. E era lá que estava Ester, isolada no palácio sem saber nada sobre o decreto. Mordecai ficou lá, à porta do rei, com certeza esperando que alguém o notasse e levasse uma mensagem sua à rainha, já que ele não podia entrar. Foram as criadas e os eunucos quem contaram a Ester a situação de Mordecai, e a notícia deixou a rainha muito aflita. Mas, ao invés de procurar saber o real motivo daquele comportamento do seu primo, Ester enviou roupas para que Mordecai vestisse no lugar daqueles panos de saco. Mas ele recusou e isso acabou chamando a atenção da rainha, exatamente como ele queria. Ela enviou um dos seus eunucos, chamado Ataque, até a porta para perguntar a Mordecai o que realmente estava acontecendo. Gente, duvido que Ataque tivesse consciência do papel crucial que ele estava desempenhando no plano de Deus para derrotar Amã e salvar os judeus. A partir daquele momento, aquele eunuco seria incumbido de uma grande responsabilidade ao servir de ligação entre duas pessoas aflitas que tinham em suas mãos a incumbência de trabalhar pela salvação do povo judeu. É muito comum o Senhor usar pessoas desconhecidas para o cumprimento dos seus propósitos. Por exemplo, qual era o nome do menino que deu 5 pães e 2 peixes para Jesus multiplicar? Quem foram os homens que salvaram Paulo da morte ao descê-lo em um cesto pela muralha de Damasco? Qual o nome da serva que disse a Naamã para procurar o profeta de Israel para ser curado? Nós não sabemos, mas Deus usou essas pessoas para cumprir os seus propósitos. Assim como portas enormes se movem em torno de pequenas dobradiças, grandes acontecimentos também podem girar em torno de atos de pessoas anônimas. Ataque foi até a praça da cidade para encontrar-se com Mordecai junto à porta do rei, e ele lhe contou tudo o que estava acontecendo e ainda deu uma cópia do decreto escrito para que Ataque levasse até a rainha Ester. Mas Mordecai não se ateve apenas em informar a rainha o que estava acontecendo. Ele também a desafiou a interceder pelo seu povo diante do rei. E é aí que nós chegamos à pergunta que não quer calar. Qual seria a reação da rainha Ester a essa crise? Ester se viu numa saia justa naquele momento. Ela mandou explicar a Mordecai a sua dificuldade. Ela só era autorizada a ir ao rei quando fosse chamada. Se ela fosse por conta própria, poderia ser executada.
Além disso, já fazia 30 dias que ela não era chamada pelo marido. Ao que parece, as palavras de Ester não foram uma desculpa da parte dela, mas sim uma súplica para que Mordecai lhe desse alguma orientação, uma vez que ele conhecia bem o protocolo do palácio. Assuero era imprevisível e ela não queria deixar a situação ainda pior do que estava. Como resposta, Mordecai lembrou Ester de 3 fatos extremamente sérios. Primeiro, disse que a posição dela como residente do palácio não era garantia de que ela fosse poupada da execução. Amã providenciaria que até o último dos judeus fosse descoberto e morto, inclusive os que viviam no palácio. Segundo, Mordecai lembrou Ester de que seu silêncio não evitaria que o livramento viesse de outro lugar. Com certeza Deus não abandonaria o seu povo. De alguma forma, ele enviaria livramento aos judeus. E o terceiro fato, muito importante, que Mordecai enfatizou, foi que a presença dela no palácio não era acidental, pois muito provavelmente ela havia sido elevada à posição de rainha justamente para aquele momento. O propósito de Deus em torná-la rainha agora era evidente. Ester estava lá para interceder pelo seu povo e deveria fazer valer sua posição de rainha e de judia. Este mesmo princípio também se aplica a nós. Deus nos coloca em certos lugares por um propósito, e nós precisamos de coragem e sabedoria para perceber isso e agir quando necessário em nome do Senhor. Ester então mandou dizer a Mordecai que ele reunisse todos os judeus de Susã para um jejum completo de bebida e comida por 3 dias. Ela e suas servas, mesmo que não fossem judias, também jejuariam. Apesar do nome de Deus não ser mencionado nesse texto, esse ato de humilhação obviamente foi dirigido ao Deus de Israel e sem dúvida acompanhado de orações. Ester decidiu que faria uma aparição ousada diante do rei, mesmo correndo risco de morte. Jesus nos exortou a ter a mesma atitude diante dos desafios da vida. Ele disse: "Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo." Jesus nos lembrou ainda que algumas batalhas espirituais requerem preparação especial com oração e jejum. Ao receber a resposta de Ester, rapidamente Mordecai começou a fazer sua parte, convocando os judeus para os 3 dias de jejum. Do ponto de vista humano, a missão de Ester de falar com o rei era quase impossível. Mas, como escreveu o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? E a resposta da fé é: ninguém. 3 dias depois, Ester estava preocupada se o rei iria ou não recebê-la em sua presença. Se ele não a recebesse, isso poderia significar a sua execução imediata. Depois de 3 dias de oração e jejum, era chegada a hora da rainha Ester entrar em ação. A estratégia que ela usou para isso será o nosso assunto de amanhã, aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!